Pai eterno Pai, receba mais uma vez a nossa adoração, receba mais uma vez os nossos aplausos, porque o Senhor é digno. Aleluia. Só o Senhor é digno. Só o Senhor é digno. Só o Senhor é digno. Ei, só o Senhor é digno. Aleluia. 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 Eu saúdo a todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. E a todos que nos assistem pelas redes sociais, podeis assentar por gentileza. Como o Pio costuma dizer, diga para esse santo que está do seu lado que ele é muito bem-vindo. Você é muito bem-vindo. Queridos, hoje eu não quero pregar, eu quero ensinar. Se eu fosse você, eu anotaria algumas coisas. O título da minha mensagem hoje é Vivendo a Eternidade Agora. Vivendo a eternidade agora. Aleluia. Eu quero ler dois textos aqui para embasar essa mensagem. Romanos 10, 9 e 10. Romanos 10, 9 e 10. E Lucas 16, de 19 a 31. Romanos 10, 9 e 10 diz assim: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Lucas 16, 19 a 31. Lucas 16, 19 a 31, diz assim: Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que, todos os dias, se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Guarde isso, ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno. Essa palavra inferno aqui não é no original, ali essa palavra é Hades, tá? Hades. Estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo, diga comigo, um grande abismo, entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Você recebe essa palavra no seu coração? Por que eu coloquei esse título, Vivendo a Eternidade Agora? Porque a Bíblia diz que aquele que crê no Filho tem a vida eterna.
e o Verbo está no presente. Então você não vai viver a vida eterna. Nós já estamos vivendo a vida eterna, querido. Aquele que é salvo em Cristo Jesus, aquele que creu em Cristo Jesus, tem a vida eterna. A vida eterna, ela começa já. Não estamos vivendo ela na sua plenitude, mas já começamos a viver a nossa vida. Por isso que eu vou ensinar. É um assunto que depois vocês vão conversar nos grupos familiares. A palavra do texto de Romanos, salvação ali, onde fala assim, a confissão para a salvação, todo aquele que confessar o Senhor será salvo. A palavra ali é sozo no grego, que significa ser salvo, salvar de todas as situações adversas. Não somente do inferno, não somente da eternidade sem Deus, mas a salvação em todas as áreas da nossa vida. Salvar da escassez, salvar da enfermidade, salvar todas as áreas. Eu preciso, queridos, expressar. Vocês estão aqui já ou não? Então não se distraia, por gentileza, para você pegar tudo. Preciso expressar externamente, então eu vou fazer gesticular aqui para você entender. Eu preciso expressar para fora, externamente, a minha convicção interna de que eu creio que Jesus ressuscitou. Então, todos aqueles que creram em Jesus, eles foram salvos por crer na ressurreição de Jesus de coração. Então, no coração do cristão, tem que ter a convicção de que Jesus ressuscitou. Aleluia. Porque a saber que com a sua boca confessar ao Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então quem está salvo não é quem confessa somente com a boca. Quem está salvo é quem crê com o coração que Jesus ressuscitou. Então é necessário ter um alinhamento do que eu creio e do que eu falo. Uma verdade maior, ela está acima de uma verdade menor. Então sempre uma verdade maior, ela está acima de uma verdade menor. Vou explicar. Exemplo. A morte, ela vence a vida. A pessoa está viva, daqui a pouco ela morre, então a morte venceu a vida, sim ou não? Estava vivo, então a morte veio, a pessoa vai embora. Então a morte venceu a vida. Só que a ressurreição, ela vence a morte. Então Jesus, ele morreu, então aparentemente a morte venceu a vida. Mas quando Jesus, ele ressuscita, a sua ressurreição venceu a morte de uma vez por todas, para nunca mais morrer. Por isso que Jesus, ao ressuscitar, ele disse assim: ó morte, onde está a tua vitória? Ele está dizendo que por causa da ressurreição, a morte perdeu todas as suas vitórias. Por isso, todo aquele que morre crendo em Cristo Jesus, ele ressuscitará no último dia. Então diga assim: hoje eu sou eterno. Aleluia. Então você vai começar a viver a vida eterna. Agora, estou pregando, eu falei que eu ia ensinar. Né? Deixa eu baixar aqui, vou ensinar. Então, vamos lá. Queridos, eu creio que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. E você? Escute isso, no texto de Lucas encontramos algumas pérolas para melhorar a nossa vida enquanto estivermos aqui nessa terra. Enquanto estamos aqui na terra, existe possibilidade de diferença. Existe uma possibilidade de você fazer a diferença. O nosso viver aqui na terra é o viver eterno, mas não na sua plenitude. Nós já estamos vivendo a eternidade, mas estamos caminhando para viver na sua plenitude. Por que não vivemos a eternidade agora na sua plenitude? Porque a vida nesse mundo ela é finita, ela tem uma finidade. Então por isso, amados, baseado no texto que Jesus contou de Lázaro e do rico, eu digo para vocês: não sejamos soberbos, vivamos na humildade, não encha o seu coração de altivez, mas tenha um coração quebrantado. A Bíblia diz que o mendigo morreu primeiro. Ou seja, ele morreu primeiro e foi levado pelos anjos. Mas o rico, ele morreu e foi sepultado. E aqui eu não estou fazendo apologia a quem tem dinheiro ou a quem não tem dinheiro. Porque tem pobre que não se salva e tem rico que se salva. E vice-versa também. Então não é apologia a quem tem dinheiro. A fé, ela não é construída em cima de grandes eventos.
A fé que nós temos em Deus não é construída em cima de grandes eventos, mas é em pequenos. Nós temos que colocar a nossa fé em pequenos eventos também. Sinta-se então motivado nos pequenos começos da sua vida e continue. Eu não sei o que você está começando, mas continue. Sinta-se motivado. Ou seja, colecione confiança, esperança e fé. Começa a colecionar confiança, esperança e fé. Pois depois da morte, manteremos a mesma personalidade. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo que você pode melhorar a cada dia. Para que no milênio não precise ser feito grandes mudanças na sua vida. Imagine que você more num lugar muito simples. E de repente você vai morar num lugar muito sofisticado. Se você, da noite para o dia, sair desse lugar muito simples e morar num lugar muito sofisticado, não vai dar um choque na mente, sim ou não? Então, é isso. A Nova Jerusalém Celestial, ela é uma cidade de luz, tremenda. Os muros dela é pedras preciosas. As ruas são de ouros, são de ouro. Então, se você não começar a mudar a sua maneira de pensar agora, você vai ter um choque quando chegar lá. Aliás, você não vai conseguir chegar lá. Você vai ter que passar por um processo de mudança de mente. Por quê? Nós vemos aqui um diálogo entre Abraão e entre o rico. E eles estavam conversando, a mesma mentalidade. Não havia mudado. A mentalidade de Abraão era a mentalidade de Abraão, e a mentalidade do rico era a mentalidade que ele tinha aqui na terra. Ele estava conversando. Tenho 5 irmãos. Vocês estão compreendendo, sim ou não? Então, amados, após a morte você manterá a memória da vida. Na eternidade, mantém-se a memória da vida. Como eu vou para a eternidade? Agora a pergunta está aqui. Se na eternidade mantém-se a memória da vida, mantém-se a memória da vida, não da morte. Alô? Mantém-se a memória da vida. Como eu vou para a eternidade então sem perdoar? Como eu vou para a eternidade sem me perdoar? Como eu vou para a eternidade com pensamentos destrutivos? Pensamento de escassez, pensamento de que eu não sou digno? Queridos, vamos baixar o nosso nível de crítica? Sim ou não? Vamos baixar o nosso nível de crítica? Eu vou fazer uma perguntinha bem básica, todo mundo entende isso que eu vou falar agora. O que você tem a ver com a vida dos outros? Viver a eternidade aqui é você, se você não puder ser bênção na vida dos outros, não critique. Perdoe e se perdoe. Aleluia. Pastor, mas eu não consigo perdoar. Sai desse lugar. Esse lugar é muito perigoso. Não fica nessa posição. Escute o que eu vou falar. O rico não foi para o Hades por ser rico, e nem o pobre foi para o seio de Abraão por ser pobre. E sim, foi para o Hades, naquele contexto, por não suprir a necessidade do próximo. O que a Bíblia diz? O que Jesus contou? Ele fazia o seu churrasco, fazia suas festas todo dia, e o rico queria comer das migalhas, e não, o Lázaro queria comer das migalhas e não dava. E os cachorros vinham lamber as suas feridas. Portanto, amados, por isso, quero dizer para vocês, tanto o rico quanto o Lázaro eram filhos de Abraão. Você pode ver na conversa, os dois chamam ele de pai. Mas houve uma diferença aqui. Lázaro, ele estava em consolação, mas o rico estava em tormentos. Então eu quero ler de novo Lucas 16, 24. Por gentileza, Lucas 16, 24. E eu vou pedir para o Fábio trazer um quadro aqui e colocar aqui na frente, aqui, por gentileza. Lucas 16, 24. Enquanto isso, o Fábio vai trazer um quadro aqui. Olha lá. Então, clamando, disse: Pai Abraão. Quem disse Pai Abraão? Foi o rico que estava lá no Hades. Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Queridos, eu quero que você compreenda que o rico aqui, ele não estava no corpo. O corpo dele foi sepultado. Ele estava em alma. E eu pergunto para você, quem bebe água é a alma ou o corpo? É o corpo.
É a vida biológica que precisa, o nosso corpo que precisa de água, não a nossa alma. Nesse contexto físico que eu estou falando. Então eu gostaria de chamar a sua atenção que esse homem não estava mais na terra. Esse rico, ele não estava mais na terra. E sim numa dimensão espiritual. Então os valores mudam. Eu quero que você compreenda isso. Na dimensão espiritual, os valores mudam. Diga comigo, os valores mudam. Não pense que espiritualmente falando na eternidade, na infinitude da eternidade, ou seja, como partindo dessa vida, os mesmos valores que nós temos aqui, vai ser os valores lá. Os valores que são daqui não são os mesmos lá. Por isso que Paulo diz, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, ou seja, valorize aquilo que os céus valorizam. Aleluia. Então na dimensão espiritual, os valores mudam. A sede que esse homem tinha quando ele estava no Hades, não era biológica, e sim na alma. E só Jesus tem essa água para dar. Então a sede que aquele homem tinha era na alma dele. Por quê? Porque agora ele viveu uma vida toda, do jeito que ele quis viver, e agora ele estava na eternidade despreparado. O que é ir para a eternidade despreparado? É ir sem Jesus, sem crer de coração em Jesus, sem crer que Jesus ressuscitou dos mortos. E essa água que ele estava com sede não era água física, era a sede de Jesus. É a água que Jesus tem para dar. Olha só, o Salmo, não precisa colocar esses versículos não, eu vou falando aqui. No Salmo 23, só Jesus tem essa água para dar. No Salmo 23, 2 e 3, a Bíblia fala que é a água, Jesus é a água que refrigera a alma. Em Isaías 12, 3, a Bíblia fala que Ele é a água que traz alegria. Em Isaías 55, 1, Ele é a água oferecida. Em Jeremias 2, 13, é a água viva desprezada por Israel. Em Ezequiel 47, é a água do rio da visão do Ezequiel. Em João 4, 10 e 7, 37 a 39, é a água que Jesus ofereceu. Em João 19, 34, é a água que saiu do lado ferido de Jesus. Em Apocalipse 22, 1, é a água que verte do trono de Deus e do Cordeiro. Em Apocalipse 22, 17, é a água concedida a todo sedento. Aleluia. Esse homem estava sedento na sua alma, ele tinha sede de Jesus. Pois o próprio Jesus, um dia, na festa dos tabernáculos, ele diz, quem tem sede, vem a mim e beba. Porque Jesus sabia que a alma do homem tem sede de Deus. Por isso que as pessoas ou buscam Deus da maneira correta, ou buscam Deus da maneira errada. Antes de Jesus morrer na cruz, as almas iam para o Hades. Guardem isso. Antes de Jesus morrer na cruz, as almas iam para o Hades, e o corpo ia para o túmulo. Então eu quero explicar para vocês aqui. Eu não sei se dá para ver, se dá para focar, mas depois vocês veem aí. Aqui é um desenho mais ou menos como funcionava o Hades. Então, aqueles portões, eu fiz um desenho aqui para você mais ou menos ter uma noção. Então, os portões que Jesus falou do Hades, Jesus disse assim, os portões do Hades não prevalecerão contra a minha igreja. Ou seja, esses portões aqui não prevalecem contra a igreja. Ou seja, ninguém que creu em Jesus Cristo, hoje, depois da cruz, vai cruzar esses portões mais. É isso que Jesus estava falando. Então nós estamos agora pregando antes de Jesus morrer na cruz, para você ter um entendimento depois da cruz. Então aqui tinha os portões, desse lado de cá tinha um lugar chamado Seio de Abraão, que estava sob o poder de Apolion, e Apolion é o rei do abismo. De novo, desse lado de cá estava o Seio de Abraão, aonde nós estamos lendo na Bíblia, que está debaixo do poder de Apolion, que é o rei do abismo, ok? E no lugar de tormento, o lado de cá. Desculpa, é o contrário. Isso aqui é para cá. Isso aqui é para cá. Depois eu explico aqui. Então, o seio de Abraão aqui, depois que eu vou explicar isso aqui, o seio de Abraão está aqui. Então, Apolion, que era o rei do abismo, ele tinha o domínio aqui sobre essas pessoas, domínio
domínio sobre cada um que vinha para cá. E quem vinha para cá, lugar de tormento? No caso aqui veio esse rico, não por ser rico, mas uma pessoa que não socorreu o necessitado. Esse é o contexto da história. Veio para cá, tá? Então, hoje, só para vocês entenderem, hoje, esse lugar aqui está vazio. Esse lugar aqui está vazio. Só tem gente nesse lugar aqui. Então, Jesus, quando ele morreu na cruz, as pessoas ressuscitaram, Jesus desceu aqui nesse lugar, pegou as pessoas que estavam nesse lugar aqui e subiu, levou até a Nova Jerusalém. Levou até a Nova Jerusalém e Jesus fechou isso aqui, ó. Está fechado. Fechado. Aqui. Ele fechou isso aqui. Então, o que está funcionando é só esse lado aqui, o abismo e esse lugar de tormento. Então, é só para você ter uma noção do que nós vamos conversando daqui para lá. Deixa eu só colocar aqui para você não ficar prestando atenção nisso aqui agora. Senão você não presta atenção em mim aqui agora. Vamos lá. Então, segundo ponto dessa mensagem. Esse lugar, o seio de Abraão, existiu por um tempo. Na plenitude dos tempos, veio Jesus para realizar a obra perfeita, ou seja, salvar a humanidade. Quando Jesus morreu, o corpo de Jesus foi para o túmulo. A alma de Jesus desce aos espíritos em prisões, que é naquele lugar que eu mostrei para vocês. Olha lá o Salmo 16, de 9 a 11. Salmo 16, de 9 a 11. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Guarda isso, até o meu corpo repousará seguro. Continua. 16, de 9 a 11. Olha lá. Pois não deixarás a minha alma na morte. Essa palavra da morte ali está falando do Hades ali, aquele lugar que eu mostrei para vocês. Não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Olha o 11. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Então, por que a alma de Jesus ela não ficará na morte, não ficará no Hades? Porque ele ressuscitou. Aleluia. O corpo de Jesus não apodreceu, irmãos. Então, não entrará em corrupção, ou seja, o corpo de Jesus não foi comido, não ficou no Hades, não ficou na sepultura, a sua alma não ficou no Hades. Vamos continuar aqui. Atos 2, 26 a 27. Atos capítulo 2, 26 a 27. Agora eu estou ensinando, é que dá vontade de pregar, dá uns gritos aqui. Atos 2, 26 a 27. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso também a minha própria carne repousará em segurança, em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, que é o Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. O Novo Testamento está concordando com isso. Olha lá Efésios 4, 8, 9. Efésios 4, 8, 9. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativos cativeiros, ou seja, esses cativeiro eram os que estavam presos no seio de Abraão. E a Bíblia está dizendo que Jesus levou, subindo levou eles, olha lá. Levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer que subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Regiões inferiores da terra, lá embaixo? Pode continuar, por gentileza. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para preencher todas as coisas. Até aí. O 10, até o 10. Tá? Quando Jesus desceu ao Hades, ele já havia recebido o poder de triunfar sobre a morte. Quando Jesus ele desceu no Hades, ele já havia recebido o poder de triunfar sobre a morte. Quando Jesus recebeu o poder de triunfar sobre a morte? Quando ele aqui em vida, no seu ministério, ele cumpriu toda a lei. Quando Jesus cumpriu toda a lei, e quando Jesus ele venceu a morte ressuscitando, então ele já tinha essa chave por cumprir a lei, e depois ele ressuscitou manifestando que ele tinha essa chave. Romanos 10, 4 a 7, olha o que diz ali. Romanos 10, 4 a 7.
Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Então, eu quero que vocês compreendam o seguinte, que Jesus Cristo, quando Ele cumpre a lei aqui na terra, no tempo que Ele estava aqui em carne e osso, quando Ele cumpre essa lei, Ele ganha o direito de ressuscitar. Então, por isso Ele poderia ir lá, porque ele seria ressuscitado pelo Pai. Olha ali agora, Jesus cumpriu o seu papel sobre a morte também. Isaías 61, 1 e 2. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Amados, eu quero que você compreenda o seguinte: Davi, ele cria em Deus, mas quando Davi morreu, ele não poderia ressuscitar, porque Jesus não tinha ressuscitado ainda. Ele morreu crendo em Jesus. Então, Davi veio para onde? Davi veio para o seio de Abraão. Jó dizia: eu sei que o meu Redentor vive. Então, Jó veio para onde quando morreu? Para o seio de Abraão. Daniel veio para o seio de Abraão. Todos os profetas, Ezequiel veio para o seio de Abraão. Isaías veio para o seio de Abraão. É isso que eu quero que vocês compreendam. Eles vieram para o seio de Abraão. E agora, eles estavam aguardando aquele que viria buscar eles. Então, quando Jesus morre lá na cruz, o Espírito de Jesus foi ao Pai. Tem muita coisa entre aqui, mas não dá para falar tudo num culto de 40, 50 minutos. Não tem como, não tem como. Então, o Espírito do Senhor Jesus voltou ao Pai. Mas o corpo de Jesus foi sepultado lá no túmulo. Mas a alma de Jesus, ela desceu para pregar aos espíritos em prisão. É como se Jesus, ele descesse lá. Você consegue imaginar? Aonde estava preso Jó? Aonde estava preso Davi? Estava preso na morte, porque até então ninguém tinha vencido a morte. Eles creram em Jesus, sabia que um dia eles iam ser ressurretos, mas agora estavam presos na morte. Então, quando Jesus ele morre na cruz, ele desce lá para buscar quem? Para buscar Jó, para buscar Daniel, para buscar Davi, para buscar Abraão, para buscar Ezequiel, para buscar Oséias, Joel, Amós, Miqueias, Obadias, Naum. Foi buscar eles. É mais ou menos assim, queridos. Ele chega lá em Jó e diz assim: Jó, lembra que você falava que o seu Redentor vive? Pois é, eu vim te buscar. Davi, você não falava que eu sou seu pastor? O seu pastor veio te buscar. Não é? Você dizia que você é o pregoeiro da justiça. Eu sou a sua justiça. Quem está entendendo? E aí Jesus pegou essas pessoas e subindo, levou o cativo ao cativeiro. Aonde que eles levaram? Levaram para Nova Jerusalém. E Jesus trancou essa porta, que eu já mostrei para vocês. Jesus trancou essa porta. E a Bíblia diz que Jesus tem a chave do Hades e da morte. Vamos ver isso agora daqui para frente. É uma coisa interessante que eu quero passar para vocês, mas você tem que estudar bastante a Bíblia para você pegar. Mas se você abrir o teu coração, você vai sair daqui muito alegre por receber isso no seu coração. Lá no Antigo Testamento tinha um costume, eu quero usar a palavra costume para você entender. Quando um homicida, ele matava alguém, se ele conseguisse chegar numa cidade de refúgio, diga comigo, cidade de refúgio. Se ele conseguisse chegar na cidade de refúgio, sem ninguém matar ele, aí ninguém mais poderia matar ele. Tá? Só para você se alegrar, quem tipifica a cidade de refúgio? Jesus. Entende isso? Sim ou não? Então, só para você ir colocando aqui, porque isso aqui é tremendo. Então, o homicida matava, ele vinha para a cidade de refúgio. Se ele conseguisse entrar lá, ninguém podia matar ele, porque ali quem estava na frente ali da cidade de refúgio era o sumo sacerdote, ou seja, o chefe do sacerdote. O que Jesus é? O nosso sumo sacerdote eterno. Aleluia.
Então vamos entender um pouquinho isso aqui para você entender. Pois Jesus, como sumo sacerdote, e tendo sido morto, dava condições aos santos de mudarem de casa. Então, essa pessoa que feriu alguém de morte, e ele conseguiu chegar até essa cidade de refúgio, lá ele estava protegido, mas ele tinha que mudar depois que morresse o sacerdote. Quando o sumo sacerdote morresse, ele tinha que mudar de lugar, ele tinha que mudar de casa. Então o que eu estou associando? Eu estou associando essa cidade de refúgio também com o seio de Abraão. Porque o seio de Abraão, ele foi mudado de lugar para a Nova Jerusalém. Aqueles que estão em Cristo, que estavam presos, também vão para lá. Mas vamos caminhar um pouquinho mais para você entender. Números 35, 25 ao 28. 35, 25 a 28. Números 35, 25 a 28. Olha lá. E livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com santo óleo. Porém, se de alguma sorte o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites dela, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue. Pois deve ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte deste, o homicida voltará à terra da sua possessão. Isso aqui é muito rico, é muito tremendo. Por isso que eu faço alguns cursos para ficar fechado, só para você entender com detalhes. Mas se você compreender que nós estamos em Cristo e vamos mudar de lugar, já está bom. Olha lá. Hebreus 12, 22 a 24. Olha lá, Hebreus 12, 22 a 24. Mas tende chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Aleluia. Aleluia. Até o 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então, aquelas pessoas que estavam aqui no seio de Abraão, elas, quando Jesus morreu na cruz, lembram? Jesus é o nosso sumo sacerdote. Quando ele morreu na cruz, o que ele fez? Mudou de lugar aquelas pessoas. Mudou de lugar para aquelas pessoas continuar preso? Não, mudou para a terra da sua possessão. No contexto agora, a nova Jerusalém. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, depois da cruz agora, quem morre em Cristo não vai mais para o seio de Abraão que estava lá no Hades, vai direto para a nova Jerusalém. Aleluia. O corpo de Jesus foi sepultado, a alma de Jesus desceu e o Espírito de Jesus. Lucas 23, 46, olha lá, Lucas 23, 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. O corpo de Jesus foi no túmulo, a alma de Jesus desceu para pegar os cativeiros e trocar eles de lugar, porque agora o sumo sacerdote tinha morrido, que era Jesus Cristo. E agora vamos ver Mateus 27, 50, 51. Eu vou mostrar o texto. Mateus 27, 50, 51. Olha lá. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, diga comigo, tremeu a terra. E fenderam-se as rochas. Pode continuar. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam, mais um. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Lembra que eu falei a semana passada? Que ia ressuscitar e a sua mãe ia bater na sua porta lá? Olha lá. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, porque Jesus, depois que ele ressuscitou, Jesus ficou aqui na terra 40 dias ressurreto. E aqui está dizendo que muitos que estavam aqui, que Jesus
Jesus trouxe da vida, da morte para a vida, que ressuscitaram, eles entraram na cidade santa e apareceram a muitos, não a todos, a muitos. Então você consegue imaginar um parente seu chegar e bater na sua porta depois da ressurreição de Cristo? Consegue imaginar isso? Vamos caminhar aqui. Ou seja, o Pai veio buscar, aleluia. A alma de Jesus desce aos espíritos em prisão. 1 Pedro 3, 18 e 19. Olha lá. 1 Pedro 3, 18 e 19. Pois também Cristo morreu uma única vez. Quantas vezes Cristo morreu? Uma única vez. Pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Qual que era a missão de Jesus? Conduzir a Deus as pessoas. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Olha o 19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Aleluia. Quais espíritos em prisão? Os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvos através da água. Pastor, resume esse negócio que eu não estou entendendo ainda. Então lembra que tem o seio de Abraão, o abismo aqui embaixo, onde Apolião é o rei, e tinha aqui o lugar de tormento. É como se Jesus falasse assim, chegasse aqui e dissesse assim, ó, eu sou aqueles que vocês creram, vem comigo. Para os demônios que estavam lá no abismo, para Apolião, Jesus falou assim, ó, eu venci o chefe de vocês, viu? E para aqueles, eu sou aquele que eles pregaram para vocês, e vocês não creram. Entende isso? Vamos de novo aqui, para você. Vamos pegar aqui agora. Então agora sim. Então agora, no Antigo Testamento, as pessoas que morriam crendo em Deus, vinham para o seio de Abraão, certo? Mas elas não podiam sair daqui porque elas estavam presas na morte, porque Jesus não tinha ressuscitado ainda. As pessoas que não criam em Deus, vinham para o lugar de tormento. Ok? Vinha para o lugar de tormento. Quando Jesus ressuscitou, Jesus ele vem aqui e pegou as pessoas que estavam aqui no seio de Abraão e subiu, levando cativos cativeiros. Levou para Nova Jerusalém. Levou para Nova Jerusalém. Essas pessoas permaneceram aqui. Permaneceram aqui. Então hoje, por exemplo, hoje uma pessoa que morre em Cristo Jesus, ela não vem mais para cá. Por isso que Jesus disse, os portões do Hades não prevalecerão contra a minha igreja, ou seja, nenhum daqueles que creram em mim vão ver a morte e nem vai descer no Hades mais, porque vai direto para o seio de Abraão. Está onde agora? Lá no paraíso, lá no terceiro céu, aleluia, é para lá que vai. Mas aquelas pessoas que morrem sem Cristo, elas vêm para o lugar de tormento, aqui elas permanecem até a vinda de Jesus, até o arrebatamento. Até a vinda de Jesus, melhor dizendo, a segunda vinda de Jesus. O arrebatamento, a igreja vai ser ressuscitada. Esses aqui vão ficar aqui ainda. Quando vier o arrebatamento, quem que vai ressuscitar? Os crentes que morreram, os corpos dos crentes que morreram. E quem vai ficar aqui ainda? Aqueles que não creram. Esses aqui vão ressuscitar, pastor? Vão, mas eles não vão ressuscitar na primeira morte. Eles vão ressuscitar na segunda morte. Na segunda ressurreição. Melhor dizendo, eles não vão fazer parte da primeira ressurreição, eles vão fazer parte da segunda ressurreição. E a Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Por isso que o título da minha mensagem é, Vivendo a Eternidade Hoje. Ou seja, não deixa para crer em Jesus amanhã pode ser tarde. Porque se Jesus ele foi fiel e libertou aqueles que estavam presos na morte, Ele vai ser fiel também conosco, porque Ele disse, eu ressuscitarei no último dia. Ainda que você morra, Jesus disse para Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que você morra, você crendo em mim, você vai viver. É isso que Jesus falou. Não é uma mensagem tão simples de explicar, mas eu quero fazer um apelo para você que está me vendo, está ouvindo essa mensagem.
Entregue a sua vida para Jesus. Jesus te ama. Jesus não veio condenar você. Jesus veio livrar você, não somente da morte eterna, mas veio te dar vida e vida com abundância. Irmãos, eu rogo a vocês, entregue a sua vida para Jesus. Você que está vendo, não importa o teu passado, eu rogo a vocês, entregue a sua vida para Jesus Cristo. Só em Jesus existe salvação. Em nenhum outro nome é dado debaixo do céu, pelo qual os homens possam ser salvos. E eu não estou pregando essa mensagem para dizer para vocês que aqueles que vão ficar condenados, não. Eu estou mostrando o que Jesus falou: enquanto há vida há esperança. Porque depois que aquele homem morreu, ele não teve como voltar atrás. Depois que ele caiu nesse lugar, Abraão disse: não tem como passar daqui para cá e nem daqui para lá. Deixa eu ensinar um outro tipo na Bíblia. A Bíblia fala que nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de água. Então diga, a Bíblia compara o homem como árvores. Diga assim. Tem um texto no Antigo Testamento que diz: aonde a árvore tombar, ali ela permanece. Então, se nós somos comparados com árvores, e a revelação da palavra, ela mostra isso, que muitas árvores na Bíblia é um tipo de pessoas. Então isso significa o seguinte: eu sou uma árvore. Então, se o Espírito Santo tirar o fôlego de vida aqui, eu caio para frente, aqui, ou para os lados. Não dá nem tempo para você levantar e me segurar, irmão. Entende? Nem o microfone. Se Jesus tirar o fôlego de vida, eu caio aqui, do lado que Ele quiser. Só que aonde a árvore tombar, ela vai permanecer. Ou você já viu um morto levantar depois que ele morreu? Quem já viu? Sem ser ressurreição. Se ele cai ali morto, ele permanece ali. E a última prova de amor que a gente faz para quem é morto é enterrar. Porque se não enterrar, ele vai ficar ali. Entende isso? Então o que você está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo dizer que se essa árvore, ela tomba em vida sem estar em Cristo, ela vai passar a eternidade sem Cristo. Tombou sem Cristo, eternidade sem Cristo. Tombou com Cristo, eternidade com Cristo. O Espírito de Deus está dizendo assim: não brinque. Não brinque. Pastor, essa mensagem você tem um propósito de quê? Nos dá medo? Não, temor. Temor é diferente de medo. Temor é honrar a Deus, é respeitar a Deus. Vocês estão aí ainda? Olha lá, Lucas 16, 24 a 25. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Sabe quando uma pessoa fala assim: eu tomo conta do meu nariz, eu faço o que eu quero. Tá, você pode fazer o que quer, mas olha aí, olha lá. E Lázaro igualmente os males, agora porém aqui está consolado, ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá para passar para nós. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: depois que tombou, depois que você partiu para a eternidade, não tem mais conversa. Não adianta você falar que ama Jesus depois que... Não adianta, você tem que amar Jesus hoje. E qual é a maior prova que você pode dar para Jesus? Entregando sua vida para Ele. Dizendo: Jesus, o Senhor deu a sua vida para mim, eu entrego a minha para o Senhor. Jesus não veio condenar você, Jesus veio pagar o preço para evitar tudo isso em nossas vidas. Ele foi fiel e pegou aqueles do Antigo Testamento. Ele vai ser fiel na sua vida, e você vai ser ressuscitado no último dia, se você morrer. Aleluia. Glória a Deus. Olha lá, Jesus prega: quem tem sede, vem a mim e beba. Queridos, estamos encaminhando para um dos maiores avivamentos que houve na história da humanidade. Vai haver uma colheita de alma tremenda e maravilhosa.
Quando você começar com temor pregar Jesus, com amor e temor. É só você chegar nas pessoas e dizer para elas que você tem a água para a alma delas. É só você dizer para elas: eu tenho a água que você precisa. Eu tenho a água que a sua alma precisa. Quem que é? Jesus. Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Olha lá Apocalipse 1:18. Apocalipse 1:18. Eu agora estou embasando tudo aquilo que eu falei na Bíblia. Apocalipse 1:18. Olha que diz lá. Se você encontrar uma tradução que fala as chaves da morte do Hades, tem aí, por Ezequiel. Porque quando eles vão traduzir para o grego, eles colocam o que é parecido. Mas ali o inferno não é o lago de fogo, ali o inferno é o Hades. Onde está o inferno? Se não tiver, tudo bem. Então, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades, ali é Hades. Tenho as chaves, ele tem a chave disso aqui, irmão, ó. Jesus tem a chave disso aqui, nas mãos dele. Por isso que, olha, o mundo dos mortos, tudo bem, tá ok, mas é o Hades ali no original. O que eu quero colocar para vocês é que Jesus trancou aquilo ali. Por isso, ninguém pode morrer sem que Jesus autorize. A morte tem que pedir autorização para Jesus. Quem está aí? Antes de Jesus morrer e ressuscitar, aonde que estavam as pessoas? Aonde que estavam as pessoas? Estavam presos na morte. Morte. A morte prendia eles, porque eles haviam morrido, não tinha quem tinha ressuscitado ainda. Mas agora, depois que Jesus ressuscitou, abriu-se o sepulcro, fendeu-se as rochas, e aqueles que estavam aqui ressuscitaram, ou seja, Jesus abriu, a morte não pode dominar mais. Por isso, a morte não tem domínio sobre quem é cristão, a morte não tem domínio sobre aquele que é crente. Ainda que a morte leve quem é crente, ele vai ressuscitar, ele não vai permanecer na morte. Por isso que Jesus fala: e eu ressuscitarei no último dia. Sabe o que Jesus está falando? Jesus está falando assim, ó: pode ir. Eu tenho as chaves. Eu tenho as chaves, eu vou abrir. Isso, glória, eita, glória, aleluia. É isso aqui, ó: sou aquele que vive, estive morto. Valeu, Ezequiel. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Ou seja, Jesus venceu o poder da morte para todo sempre, nunca mais vai morrer. E tenho as chaves da morte e do Hades. Desse trem aqui, ó. Por que tem Sheol aqui? Porque Sheol no Antigo Testamento é hebraico. É a mesma coisa, lugar dos mortos, no hebraico e no grego. Hades é no grego. Então ele tem as chaves. Então, quem manda na questão de abrir e fechar? Por isso, amados, que se alguém vai para o hospital, vai para o UTI, ore por ele, porque você está orando, e você pode agora, tem algo que eu estou ensinando, as pessoas falam que isso é demais, mas é a Bíblia. Querido, o Senhor nos deu as chaves do reino, e no meio das chaves do reino também tem as chaves da morte, porque Jesus está em nós. Então, se tem alguém às vezes morrendo no hospital, morrendo em algum lugar, nós podemos orar e fechar ali a porta da morte, para que essa pessoa possa viver. Isso aconteceu há poucos dias aqui com uma pessoa. Fechamos, ele viveu. Quem está aí? Quem tem as chaves da morte é Jesus. Meu Deus. Jesus pega a chave da morte e do Hades, tranca tudo e vai embora. Amados, a sede do rico não era física, era espiritual. Quantas pessoas têm água física à vontade e das melhores qualidades, mas quantos estão morrendo de sede nas suas almas por não ter Jesus, a água viva? Queridos, por isso precisamos parar de entretenimento na igreja para segurar as pessoas. Igreja não é lugar de entretenimento, igreja é lugar de pregar o evangelho da graça e do reino. As pessoas que vão à igreja vão para adorar o Senhor, para louvar o Senhor e para ouvir a palavra.
Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amados, olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,19. 2 Coríntios 5,19. 2 Coríntios 5,19. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Então eu vou explicar isso aqui. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o sangue derramado de Jesus, ele salvou todos os homens, de todos os tempos. Pastor, então todo mundo está salvo? Tá, todo mundo tem direito à vida eterna? Tem, só que essa salvação precisa ser ativada. E quem ativa? A saber, se com a tua boca confessar que Jesus é o Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, ativou. Nasceu de novo o Espírito. Mas Jesus já fez isso, olha lá. Então você não deve orar: Senhor, salva fulano, salva ciclano, não. Senhor, manifesta a salvação na vida do fulano. Porque Jesus já fez, uma vez por todas. Jesus não vai morrer de novo. O sacrifício dele foi uma única vez, e ele não precisa fazer isso de novo. Já foi feito, foi consumado. Olha lá, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então, esse lugar do Hades aqui, o seio de Abraão, era antes da cruz. Diga comigo, antes da cruz e depois da cruz. Então, quando Jesus morreu, o sangue de Jesus, ele correu antes da cruz e pegou esses aqui, e correu depois da cruz. Entende? A salvação alcançou antes da cruz e depois da cruz. Aleluia. Por isso que você vai ver as pessoas do Antigo Testamento, você vai dizer: pregoeiro da justiça, a justiça, e tudo está falando de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, amados, olha lá, o próximo versículo, olha lá. Reconciliando consigo o mundo, bota um pouquinho, Ezequiel, bota de novo. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então, o que eu e você precisamos fazer no dia a dia, quando você vai lá abastecer o seu carro, quando você vai na padaria, aonde você for, você vai dizer assim: olha, você olha para aquela pessoa, você não quer se reconciliar com Cristo? Fale do amor de Deus para Ele te ama, Ele não veio condenar você, Ele veio, nós temos o ministério da reconciliação. Não é você chegar apontando o pecado da pessoa, seu pecador, não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando reconciliação. Posso vir 2 homens aqui, por favor, rapidinho? Reconciliação. Pode vir, Ronaldo, pode vir você também. Então, ele vai fazer o papel de Deus hoje, ok? Deus, aqui, tá? Eu sou Jesus. Então, o Cleobas vai ganhar uma alma para Jesus, vai ganhar o Ronaldo. Então, o Cleobas está pegado na minha mão, você é o quê? Deus. Você é Deus, tá? Então, eu sou Jesus, aí o Cleobas, ele crê em mim, o Cleobas, ele crê na ressurreição de Cristo, ele anseia por almas salvas em Cristo Jesus. Então, ele é o ministério da reconciliação. Ele fala do amor de Deus para ele e pega na mão dele. Isso, pega na mão dele aqui e leva até, ele é o link, reconciliação, para ele reconciliar com Jesus, e Jesus leva ele até o Pai. Meus irmãos, pelo amor de Deus, é isso que é o Evangelho. Evangelho é você falar de Jesus, é você falar do amor de Deus. Não precisa ser doutorado em teologia, não. Você diz: olha, eu estava no mundo perdido, Jesus me salvou, o amor dele me alcançou, a graça dele me salvou por meio da fé, e agora eu sou filho amado de Deus, perdoado. Você não quer isso também? Quero, então vem cá que eu vou te trazer Jesus. Você não vai trazer para a igreja, para a aba, não, você vai trazer para Jesus, depois ele vem para a aba. Ei, você não vai apresentar o ministério, você vai apresentar Jesus. E aí aonde que ele vai viver uma vida cristã? Aí pode ser na aba, pode ser em qualquer outra denominação que você achar, porque Jesus só tem uma igreja na face da terra dele. Quem está entendendo? Glória a Deus. Aquele rico, irmãos, ele tinha 5 irmãos. O número 5 fala da graça. Sabe qual era a maior preocupação daquele homem que morreu e estava num lugar de tormento? Ele disse assim: ei, tem 5 irmãos que é igualzinho eu, eles não creem que nem eu. Eles vão vir para o mesmo lugar que eu. Então qual era a preocupação? Já que eu estou perdido, vamos usar essa expressão, já que eu estou perdido, eu quero pelo menos salvar meus irmãos. A pergunta é: você vai esperar morrer para fazer isso?
Por que não fazer isso antes de morrer? Depois que a árvore tomba, não adianta. Ah, mas se eu for falar disso, uma pessoa vai ficar brava comigo, que fique. Mas pelo menos você falou para ele. Você mostrou a porta. Aleluia. Mas se você falar que Jesus veio salvar ele, que Jesus ama ele, ele não vai rejeitar. Você não pode chegar apontando o pecado da pessoa, não é isso. Jesus já, olha lá, ele já reconciliou. Em Cristo há solução, em Cristo há perdão. Então, irmãos, escute, hoje somente o lugar de tormento e o abismo funcionam. Ou seja, só esse lugar está funcionando e esse lugar está funcionando. Em Apocalipse, Satanás, ele vai vir para cá, ó. Ele vai vir para cá, Satanás, vai ficar preso 1000 anos ali depois. Então, o seio de Abraão foi levado cativo, foi levado os cativos a Nova Jerusalém. E os justos que hoje morrem, seguem direto para lá. Então, querido, se você é um justo em Cristo Jesus, e você fecha os seus olhos aqui, os anjos do Senhor vêm te buscar, e te leva direto para lá. Por isso que quando você aceita Jesus, você tem um selo. Posso brincar para vocês? O Espírito Santo, ele faz um selo no seu coração. Assim um selo. Para que esse selo? Para que não tenha problema na viagem. Aleluia! Porque é para não ter problema na viagem. Porque toda carta bem selada, ela chega no destino. E o selo é Espírito Santo de Deus. Quem está salvo? Aquele que o Espírito Santo diz, testifica no Espírito dele que está salvo. Então eu vou dizer aqui, você está salvo? Se o Espírito Santo testificou no teu Espírito, você está salvo. Aleluia, está selado, você vai direto para a glória. Aleluia. Olha lá o que vai dizer lá. Hebreus 12, 22 a 24. Olha onde a gente vai. Olha onde nós vamos. Mas tende chegado, aleluia. Pela fé você já chegou. Pela fé. Mas tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo. Só que eu tenho uma boa notícia para você. O tempo que foi escrito isso aqui, faz muito tempo que foi escrito isso aí. Então hoje, para a igreja hoje, essa geração que nós estamos vivendo, é nós que vamos subir aqui nos ares, aqui pertinho, baixinho aqui. Eu preguei a semana passada, nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Pastor, nos ares aonde? Entre o primeiro céu e o segundo céu. Olha lá, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos. E a universal assembleia. Assembleia quer dizer, igreja também quer dizer eclésia, que é a assembleia, chamados para fora, chamados para servir. Ou seja, aqueles que serviram ao Senhor, tem esse lugar reservado para Ele. Tem mais um pouquinho aí, 24. Ó. E igreja dos primogênitos, arrolado nos céus. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Aleluia. É para lá que nós vamos. Terceiro e último ponto. Depois da cruz, o que acontece com as pessoas que morrem? Tanto o ímpio quanto o justo, todos estão dormindo. Vamos entender um pouquinho mais. Todos estão dormindo. O termo não importa. Não conseguimos, quando dormimos, saber se foi 1 hora ou 8 horas. Quando você dorme, você sabe, assim, sem olhar no relógio, quantas horas você dormiu? Quando você dorme, você sabe quantas horas você dormiu? Simplesmente você apagou. Se você não olhar no relógio, você não sabe. Então, olha lá, Atos 7, 59 a 60. Atos 7, 59 a 60. E apedrejaram Estevão, que invocavam e diziam: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Quem estava morrendo apedrejado? Estevão. O que ele gritou? Senhor, recebe o meu espírito. Olha lá, continua. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Continua um pouquinho. Volta um pouquinho mais um pouquinho, vai voltando. 58. Vai, mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí. Mas Estevão, cheio
do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo significa que ele tinha o Espírito Santo nele, ele tinha o selo e tinha sobre. Aleluia. Porque a Bíblia diz assim: e virá sobre vós o Espírito, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, na Judéia e nos confins da terra. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. Ele viu, olha lá o que aconteceu agora, e disse: eis que vejo os céus abertos, olha lá, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Querido, quando ele estava morrendo, Jesus já estava em pé para falar: anjo, vai lá, busca logo, aleluia, pega esse homem, que é muito desejado aqui no céu. Olha lá, continua. Eles porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos, e unânimes arremeteram contra ele, e lançando fora da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo é o Paulo. Por isso que Paulo se converteu. Aquilo não saiu da cabeça dele. Aquelas palavras de Estevão ficou na mente de Paulo, na consciência de Paulo. E Paulo falou assim: que fé é essa? Que Deus que esse homem serve, que eu achava que eu servia e não sirvo. E disso veio a conversão de Paulo. Continua. E apedrejaram Estevão, que o invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Aleluia. Então o crente não morre, o crente dorme. Porque ele já vê: ei, quando você morrer, escute, se você não for arrebatado, que o Senhor quiser levar você antes, saiba de uma coisa: a hora que a sua alma descolar do corpo, você já vai começar a ver aonde você vai. Aquele que crê no Filho tem a vida, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Está difícil aqui pregar. João 11:11, olha lá. João 11:11. Isso dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu. É o outro Lázaro agora de 11:25. Ó que Jesus, presta atenção nisso aqui. Nosso amigo, Jesus falou para os discípulos: nosso amigo Lázaro adormeceu, ou seja, ele morreu. Agora, mas vou despertá-lo. Lázaro já estava morto há 4 dias. Ele disse: ele morreu, mas eu vou despertá-lo. Presta atenção nesse mistério aqui, ó. Quem está dormindo? Quando Jesus chegou na frente do quê? Jesus foi na Jerusalém despertar essa alma dele lá? Não. Jesus foi aonde? Lá no seio de Abraão? Não. Jesus foi na frente do túmulo, sim ou não? Então qual parte do homem está dormindo? Diga comigo: o corpo. O corpo está dormindo. Lázaro sai para fora. Lázaro vem enrolado naqueles panos. E aí eles disseram: desata e deixa aí o corpo dele. Ele foi acordar o corpo. Olha lá, Mateus 27, 52 e 53. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam, ressuscitaram. Olha lá. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Aleluia. Olha lá agora aqui, 1 Coríntios 15, 51 a 53. 1 Coríntios 15, 51 a 53. E eis que vos digo um mistério. Diga assim: mistério. Se é mistério, é fé, irmão. Não adianta entender isso. Não tem como entender, é um mistério. Mistérios. O pastor Pio tem um livro chamado Mistérios. Olha lá. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos. Ele está dizendo: nem todos os crentes vão morrer, mas transformados seremos. Então, quando Jesus vier arrebatar a igreja que estiver sido morta, está dormindo, vai ressuscitar. Mas quem está vivo não vai nem morrer. Lembra que Jesus falou: os portões do Hades não prevalecerão. Então quem está vivo nem morrer vai. Ele vai ser transformado. Seremos todos transformados. Olha lá. Num momento, num abrir e fechar dos olhos, não vai dar nem tempo, irmão, é assim, ó. Pronto, já era. Já foi. Num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados.
Se Jesus vier o arrebatamento hoje, você nem morrer vai. Vamos entender mais isso? Então olha lá. Até quando os corpos vão dormir? Uma pergunta. Até quando os corpos vão dormir? Até Jesus vir acordá-los, que nem ele fez com Lázaro. Eu vou despertá-lo e trazer os santos novamente consigo na ocasião da sua vinda. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 14. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 14. Olha o que diz. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Vamos de novo ali, ó. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que já morreram, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Ainda mais num dia como hoje, que muitas pessoas perderam seus entes queridos. E aí uma palavra de esperança, está dizendo aqui, ó, olha, espera um pouco, tem uma notícia boa aí. Olha lá, aleluia. O 14. Pois se cremos, se é condicional. Lembra, você que escolhe hoje, se você quer estar em Cristo, e como uma árvore tombar em Cristo, partir para a eternidade em Cristo. Olha lá, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, irmãos, Jesus precisa acordar o corpo, mas vai trazer a alma. Quem está aí? Olha lá, 1 Tessalonicenses 3,13 agora. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade. Eu não estou pregando essa mensagem para mudar a sua vida, não. Cada um faz o que quer. Mas eu estou orientando segundo a palavra. Reveja aí, se você já está em Cristo. Olha lá. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, porque a culpa ou está em Cristo ou está em você. Se você creu em Cristo, então a culpa tem que estar em Jesus, como ele assumiu. Olha lá, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Olha lá, Apocalipse 14, 13. Daqui 2 horas eu termino. Apocalipse 14, 13. Olha lá, é brincadeira. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, olha lá, escreve. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo falou assim: viver para mim é ganho, e se eu morrer é lucro. Porque ele estava em Cristo lá. Bem-aventurados os mortos que desde agora, ou seja, você pode viver a sua eternidade agora. O seu pensamento tem que estar lá. Você se estica para fazer as coisas aqui, mas volta para lá. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Querido, está muito difícil para mim ficar aqui. Eu me estico muito para vir para cá. O Espírito Santo falou assim: mas você vai cumprir tudo. Olha lá. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. As suas obras? Então você que está na igreja, serve pelo amor de Deus. Pastor, mas eu estou cansado, irmão. Se você morrer, você vai ficar muito tempo deitado. Vai descansar até, entende? As obras o acompanham, olha lá. Ó. Pastor, o que você está falando? Estou falando que o crente tem que fazer alguma coisa pelo reino aqui na terra. Depois de salvo, tem que fazer obras vivas. Pois as suas obras o acompanham. Apocalipse 6,9. Apocalipse 6,9. Quando ele abriu o 5º selo, viu debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortas por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Deixa eu ver se tem mais um pouquinho. Veja o 10. Olha lá. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vinga o nosso sangue, diga, o nosso, já pegaram ou não? O nosso sangue, dos que habitam sobre a terra. Então significa o seguinte: agora todas as pessoas são salvos pela graça,
são salvos por meio da fé e são salvos pelo sangue de Jesus. Mas aqueles que não têm Jesus e ficarem na grande tribulação, vai ter que dar o sangue dele. Vai ser salvo pela graça? Não. É claro que é pela graça também, mas não é mais de graça, vai ter que dar o sangue também. Então diga para o seu irmão, é melhor agora. Olha lá, ó. Essas pessoas aqui são as pessoas que foram degoladas, as pessoas que não era nem quente nem frio. Ei, vocês estão aí? Não era nem quente nem frio. As pessoas que viviam praticando, estavam na igreja, mas viviam praticando pecado, continuavam em pecado, até apostatar da fé. Primeira Tessalonicenses 4, 15 a 18. Olha o que diz a Bíblia. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo dará, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, tem mais de um céu, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Querido, Jesus, Ele falou, Ele vai fazer. Já aconteceu no dia que Ele ressuscitou, no dia que Ele morreu, melhor dizendo, ressuscitaram. E todos aqueles que morreram, dormirem em Cristo, vão ressuscitar. Está escrito, ressuscitarão primeiro. Aleluia, olha lá. Depois nós, os que ficarmos vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com Ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o nosso Senhor Jesus. Hoje eu estava com tanta sede, que eu procurei nos meios das redes sociais, vários louvores que falassem só de Jesus, eu não encontrei. Eu queria pelo menos 10, que eu queria ouvir só de Jesus, não encontrei. Quem sabe alguém começa a compor aqui, começa a gravar. Olha lá, estaremos para sempre com o Senhor, aleluia. Olha o 18, consolai-vos, você que está com seu esposo, sua esposa, você que está com seu filho, passa a mão na cabeça dele, consola ele lá, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, diga assim, vai ficar tudo bem com Jesus, minha esposa, vai ficar tudo bem com Jesus, meus filhos, vai ficar tudo bem com Jesus, igreja, não importa se o mundo está pegando fogo, não importa, vai ficar tudo bem para quem está em Cristo, vai ficar tudo bem, consola, estou consolando vocês, ei, você que me ouve, vai ficar tudo bem, é só ficar em Cristo. Aleluia. Pastor, mas o negócio está, vai ficar tudo bem. O que você tem que ensinar para os teus filhos? Jesus. Porque esse mundo passa, tudo vai passar. A trombeta vai tocar e acordar aqueles que dormiam, e os vivos serão arrebatados. Os que dormiram em salvação, ao ser acordados, abrir os olhos, verão Jesus. Por isso, a nossa responsabilidade aqui na terra é pregar o evangelho da graça. Pastor, eu devo preocupar com a economia do país? Deixa quem está cuidando disso lá, só ora. O que você tem que fazer? Prega o evangelho da graça. Pastor, eu vou largar, não estou falando para largar, eu estou querendo dizer que deixa quem estão lá fazendo, ore, acoberte eles a oração. Preocupe-se em pregar o evangelho da graça. Aleluia. Estamos aqui, a igreja está aqui na terra para anunciar as boas novas. No meio do caos você vai dizer, tem jeito, Jesus, 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 tem jeito. Estamos aqui na terra para anunciar as boas novas. Existe um propósito maior, revelar o Pai através de Jesus. E a nosso incentivo e motivação em salvar vidas e amor pelas almas. Exemplo, um cego que não estava vendo, que via os homens como árvores,
representa os pastores aqui nesse contexto que eu estou falando. Lembra aquele cego que Jesus, ele foi até Jesus, o cego que Jesus curou ele. Só que Jesus orou por ele, ele começou a enxergar os homens como árvores. E daí Jesus pegou, deixa eu orar de novo, até ele enxergar o homem como um homem. O que significa isso? O cego que não estava vendo, que via os homens como árvores, representa os pastores, que precisam ver os homens como homens, cada um com a sua dor, cada um com a sua personalidade, cada um com o seu sentimento. Aleluia. A igreja precisa ver pessoas como pessoas, e não como árvores só para dar fruto. Quem está aí? Não existe oração no Novo Testamento para que venham pessoas para a igreja, mas existe oração para que venham os ceifeiros, venham os líderes, venham os pastores. Na Bíblia você não encontra oração, venha pessoas para a igreja, não tem essa oração. Tem líderes, olha lá, Mateus 9, 37 a 38. Mateus 9, eu quero chamar o Ministério da Música. Mateus 9, 37 a 38, olha o que diz lá. Então se dirigiu aos seus discípulos, Jesus falando, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus está dizendo, são poucos líderes que querem trabalhar na seara do Senhor. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Olha o que ele manda fazer. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. O Senhor da seara é o Espírito Santo. Então vamos rogar ao Espírito Santo, que toque no coração de pessoas, que venham para a igreja e se coloquem a serviço do reino, para servir a Deus. O nosso ministério, ele salvar vidas e formar líderes. Para quê? Para continuar salvando vidas. Você vê aqui do lado, aqui tem 4 cores aqui, ó. Amarelo, verde, azul e vermelho. Então as pessoas que são evangelizadas, elas são trazidas para a igreja, para celebrar ao Senhor, para ser edificadas pela palavra e para viver em comunhão com os irmãos. Aqueles que chegarem aqui, que aprenderem que nós celebramos ao Senhor, nós adoramos ao Deus, que nós estamos aqui nos reunindo semana após semana, simplesmente para adorar o Senhor, para proclamar o nome dEle, para cantar para Ele. Aqui a gente não canta para o homem, a gente canta para Ele. Por isso que você não vê músicas aqui para os homens, que é a vitória, não, é para Ele que a gente canta. E aí as pessoas recebem palavra para edificar as pessoas, para edificar a sua alma que está sedenta. E aí você tem comunhão com os irmãos, e tendo comunhão com os irmãos, você vai lá fora trazer mais pessoas para cá. Não é pastor que ganha ovelhas, é ovelha que ganha ovelha. O pastor é como um garçom. Deixa eu explicar para vocês. A palavra pastor, ela tem um sentido de alimentar as ovelhas. Então, na verdade, pastor é como se fosse um garçom. Então eu estou em pé o tempo todo, vocês estão sentados, eu estou servindo vocês. É como se eu chegasse aqui com uma bandeja e dissesse assim: vocês querem um franguinho assado? Querem uma boa salada com legumes? Quer um peixe? O pastor fica assim, ó. É só pegar e comer. Está servido a mesa. Tem uma mesa farta aqui. Está sendo servido. Você pela fé, você precisa comer o alimento sólido. A irmã Carmen já contou o testemunho dela, que ela vinha para cá, e ela falava assim, que o anjo falava para ela assim, ó, vai lá que o pastor Paulinho vai alimentar você. A irmã está aqui, erga a mão aí, irmã. Ela já deu testemunho, ela estava na casa dela, vai lá que ele vai alimentar você. E aí ela chegava aqui, ela contou o testemunho dela, que eu dava um prato cheio de comida, e aí ela comia tudo, e aí ele falava, vai lá e pede outro, dá outro para ela, dava o segundo prato, e ela comia. Então o pastor não vai se meter na vida de ninguém, pastor não foi chamado para se meter na vida de ninguém, ele foi chamado para alimentar as ovelhas e orientar segundo a palavra. Aleluia. Está sendo servido um alimento aqui tremendo e maravilhoso. A eternidade começa agora. Não precisa esperar Jesus vir para você mudar. Comece a se deixar ser transformado na semelhança de Jesus, na estatura do varão perfeito. O pastor vai alimentando, ali, servindo.
Quem quer? Quem quer a palavra? Quem quer? Você quer? Por que você acha que o mundo está querendo tirar esse livro? Se fosse um livro qualquer, você acha, por que as pessoas estão lançando guerra a esse livro? Por que você acha? Que as pessoas querem tirar um livro por ser um livro? Não, é porque aqui muda a vida. É que aqui fala de Jesus. Aleluia. Vocês estão aí? Então viva a eternidade hoje. Baixe o seu nível de crítica. Pare de apontar os erros dos outros. Comece a ver o Espírito Santo na vida do seu irmão, do seu esposo, da sua esposa. A Bíblia diz: se possível for, tenha paz com todos. Sabe o que é bom de você pregar uma palavra como essa? É que o pastor tem a sensação de que ele está pregando toda a verdade. E eu não sou responsável pelo sangue de ninguém mais. É melhor você estar debaixo do sangue de Jesus, protegido. Por isso, coloque-se em pé, por gentileza. Viva a eternidade hoje. Diga assim comigo: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo veio a este mundo em carne, nasceu da Virgem Maria, morreu numa cruz para nos dar a vida eterna, foi para o Hades, mas ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e se assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e de lá intercede por nós. Esse mesmo Cristo Jesus, Ele virá arrebatar a sua igreja, e depois voltará à sua segunda vinda, para estabelecer a justiça e a paz na terra, para todos sempre. Amém. Se você crê nisso de coração, diga amém. Se você crê nessa obra gloriosa de Cristo, então você tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Faça diferente hoje, não saia correndo não. Cumprimente seu irmão, dá uns abraços aí, tá? Vai ter o momento dos pais, aqui me avisaram aqui agora, tá? Então segura um pouquinho mais. Eu já estou querendo ir já, mas vai ter o momento dos pais, tá? Mas depois disso você cumprimente o seu irmão que está ao seu lado, abrace as pessoas enquanto eles estão quentes, irmãos. Continue abençoados.